Olá, igreja, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus que tem nos amado de forma incrível. E aí, me conta, quem é que tá com muita saudade de estarmos novamente todos juntos? Eu tô. Então, entra aí no chat, fala aí quem é que você tá doido para dar aquele abraço bem apertado, demorado. Então, tá próximo, tá acabando, gente. Esse período difícil tá quase no fim, né? Temos fé. Aproveita também, clica aí, compartilha o link desse culto com seus amigos, seus parentes, para que todos possam também estar conosco aqui ouvindo a palavra, louvando e sendo abençoados aí nas suas casas. Quero compartilhar uma escritura com vocês, Jeremias 29:11, que diz, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus tem, né, planejado tudo para o nosso bem, tudo que nós realmente precisamos. Então, que o Espírito Santo, né, coloque em nossos corações essa certeza, né, essa confiança de que Deus tem tudo bom e agradável para a nossa vida. Então, bora participar no chat, bora lá planejar aí a volta para estarmos juntos depois que essa vacina estiver eliminando esse vírus, né, do nosso meio. E tô com saudade de todos vocês. Vou fazer uma oração. Deus amado, nós entramos agora, Pai, na sua presença para adorá-lo, louvá-lo, Pai, e te oferecemos esse culto com muita gratidão, Pai, por tudo que tem feito por nós. O Senhor tem nos dado muito além do que necessitamos, Pai. Então abençoa cada pessoa que está assistindo esse culto, abençoa cada família, Pai, abençoa cada lar, abençoa a vida de todos, Pai. Senhor, nos prepara, Pai, para estarmos sempre confiantes nos seus planos e dispostos, Pai, a caminhar rumo ao Senhor com ânimo, muita alegria, confiante que no final estaremos com o Senhor e estaremos todos juntos, Pai, louvando e adorando o seu santo nome. Tudo isso para a honra e glória do seu nome, Pai. Pai, fica conosco, abençoa cada momento desse culto, abençoa cada pessoa, Pai, que vai dedicar o momento agora de cantar, de ouvir a sua palavra, de meditar, de colocar no seu coração o que o Senhor realmente deseja para as nossas vidas. Pai, te pedimos muito gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo
continua sendo Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Bom dia, irmãos. Esse é o momento da nossa ceia. Eu queria ler com vocês Mateus 21, do 23 ao 25, que diz o seguinte: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Eles continuaram essa discussão, né, e acabaram não dando nenhuma resposta para Jesus. Então, nesse momento, os líderes religiosos vão até Jesus para questionar ele, né, com uma atitude de grande arrogância, né, de muito orgulho, de muito desrespeito pela pessoa de Jesus, né, sem falar na desonra à glória divina, né, do Filho, do Deus Filho. Mas antes de pensar mais nessa escritura, eu queria lembrar um pouco da ligação de Jesus com o templo, né. A primeira coisa que me vem à mente é nesse mesmo capítulo, né, um pouco antes, ele faz a purificação do templo, né. Lá no Salmos 69 está escrito sobre Jesus, né, o zelo pela tua casa me consumirá. E uma outra coisa que me vem à mente é que aos 12 anos de idade, Jesus ele ficou no templo aprendendo mais de Deus enquanto os seus pais estavam viajando. Então ele ficou ali fazendo perguntas, né, para os mestres. Então, num certo sentido, o templo era a casa dele, né? Com 12 anos ele falou para os pais, né? Poxa, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Quando eles voltaram para pegar Jesus, né? Então, de uma certa forma, né, emocionalmente falando, essa era a casa de Jesus, né? O templo. Então, talvez esse deveria ser até o único lugar na Terra onde Cristo teria maior paz, né? Que seria na casa do Pai, na casa de Deus. É um lugar onde frequentam aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então,
Esses eram os laços, né? Um pouco dos laços de Jesus com o tempo. E voltando para Mateus 21, quando eu li essa passagem, sem pensar muito no contexto, me dava a impressão até de que Jesus estava dando troco de alguma forma, estava sendo severo. Mas além da verdade absoluta, né, que a gente conhece, que Jesus ele não pecou de nenhuma forma, e por causa disso dá para concluir que ele não foi arrogante, ele não cometeu nenhum pecado. Mas além disso, é interessante ver o contraste, né, entre o que Jesus faz e o que aqueles líderes estavam fazendo. Eu acho que isso pode dar uma noção melhor do que realmente estava acontecendo naquele momento, né? Então, primeiro que Jesus estava ensinando. E os líderes, naquele momento, eles foram questionar Jesus sobre a autoridade que ele tinha, né, para estar fazendo isso. E o que será que Jesus estava ensinando, né? Lá em Lucas, ele dá um pouco de detalhe, né? Ele fala que Jesus estava pregando as boas novas. Então, o que Jesus estava fazendo? Estava basicamente ensinando as pessoas a se aproximarem de Deus, né? A terem vida eterna, a se arrependerem. Estava alimentando a alma daquelas pessoas, dando esperança e vida. Era isso que ele estava fazendo, era como uma aula magna, né? Uma masterclass. O próprio Criador da vida ensinando o caminho da vida. Então, era um privilégio, uma oportunidade única em todo esse tempo aqui na Terra. E aquele grupo de líderes que estavam fazendo, né? Eles se reuniram para interromper essa aula. E se eles não queriam humilhar Jesus, colocar ele à prova e encontrar controvérsia para poder acusar Jesus, então eu não sei o que eles estavam fazendo. Esse era o coração, né? Constantemente dos fariseus, dos mestres da lei. Então esses líderes estavam perdendo o tempo deles, né, dedicando-se os esforços para condenar alguém, sem falar que eles escolheram um péssimo momento para fazer isso, né? Porque ao invés de condenar alguém, eles deveriam estar também ensinando outras pessoas, né, a se aproximarem de Deus. Essa era a função deles. Então Jesus ele mostra muita sabedoria, né, e muita astúcia na resposta dele. Muitas vezes a gente não tem essa capacidade de dar a resposta que Jesus deu para responder a um confronto, mas eu acredito que o mais importante em toda essa história, né, não é exatamente a gente conseguir dar uma resposta assim como Jesus deu, né? Deus ele não vai ficar no trono dele aplaudindo quem dá uma resposta impressionante, mas o que é mais valioso, o que eu posso buscar, né, me inspirar, imitar Jesus é o coração dele, né, que foi humilde diante do orgulho e da arrogância, que não revidou, não se vingou. Ele suportou uma ofensa tremenda, né, dentro da sua própria casa. Então que isso seja a nossa inspiração, né, para imitar Jesus, seja um motivo para louvar Deus. Então esse momento a gente aproveita, né, nessa ceia para lembrar um pouquinho do que Cristo fez aqui na Terra. E agora a gente vai comer o pão, que representa o corpo dele, o vinho, o suco de uva, que representa o sangue, para ter comunhão com Cristo, né? Então é isso, tenhamos um ótimo culto, até mais. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu,
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E eu tenho uma dica preciosa para você nesse começo de ano. Comece pelo seu quarto. É isso mesmo que você ouviu, comece pelo seu quarto. Você vai entender quando a gente chegar mais para frente e você conseguir encaixar o que eu estou tentando dizer aqui. O final de ano foi numa quinta-feira, então o ano novo começou numa sexta, feriado, e logo em seguida veio um final de semana. E o que a gente faz quando a gente tem um final de semana, que está começando uma nova semana, ou mesmo a virada de ano, onde a gente está começando um novo ciclo, um novo ano? Promessas de ano novo ou promessas de segunda-feira, que é um caso sempre aquela dieta que talvez esteja atrasada já faz uns 15 dias aí, desde a virada do ano, ou sonhos, desejos, talvez até preocupações. A gente teve um ano complicado e difícil ano passado e nada ficou para trás. A gente ainda está caminhando como se fosse o 13º mês do ano de 2020. Especialmente eu, que sou professor e continuo dando aula no ano passado. Mas vamos lá. Uma coisa é certa, quando a gente põe novos desejos, sonhos, novas metas, a gente tem que sempre conferir o que a palavra diz para ouvir o que Jesus tem a dizer para nós sobre isso. E uma coisa interessante e fundamental para nós é olharmos a palavra que está lá em Mateus 6,31, que diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A primeira coisa, então, que a gente deve buscar é o reino de Deus e a sua justiça. Ao pensar em todas as outras metas, a gente tem que ter uma perspectiva bíblica e olhar para a palavra como um manual sobre como a gente deve prosseguir em direção a objetivos e planos que a gente tenha. 1 Coríntios 10:31 é um texto que reforça muito isso e é importantíssimo para todo começo de ciclo e ideias que nós temos.
A gente vai ler juntos aqui agora, que diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, né? Toda a nossa perspectiva tem que ser englobar Deus dentro dos nossos planos e objetivos para esse novo ano de 2021. Ainda que em alguns casos haja dor, medo e ansiedade, e talvez essas coisas sejam o fio condutor dos nossos pensamentos, né? A gente não deve abrir mão da palavra para viver aquilo que achamos, pensamos ou até mesmo temos certeza de que devemos fazer ou que dará certo. Mas a gente precisa aprender a descansar em Cristo, né? E eu sei que não é fácil. E é por isso que, mais uma vez, a palavra vem nos ajudar a como fazer isso. Em Filipenses 4, 6, 7, o texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas são ótimas escrituras para a gente começar a pensar o ano novo, né? Então a gente já tem 3 objetivos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, fazer tudo para a glória de Deus e não andar ansioso com as nossas metas e com essas 2 escrituras a cumprir. Parece fácil quando a gente lê, mas devido aos tempos malucos e tão fluidos que a gente tem vivido por agora, tem hora que a gente quer meio que barganhar com Deus. Falar assim, ó, Deus, vai dar para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas a justiça vai ter que ficar ali para segundo, terceiro, talvez, não sei. Senhor, eu não consigo não ficar ansioso. Pandemia, quarentena, cloroquina, vacina, não dá, Deus, não dá. Eu vou conseguir não ficar ansioso, mas vou fazer as coisas para a sua glória. E a gente começa a lutar, né, com o pensamento e as dificuldades que com certeza batem à nossa porta. E de fato são muitas essas dificuldades que podem atrapalhar a nossa caminhada e as nossas metas e objetivos. E planos, sejam eles espirituais ou não. Quando eu penso em dificuldades, né, na vida, eu penso num cara chamado Davi. Pensa num cara que gostava de uma confusão, ou pelo menos se envolvia em muita confusão. Ele estava lá, era um garoto que cuidava das ovelhas, de repente chega um profeta e unge ele e fala, tu vai ser rei. E ele, ok, parece bom ouvir isso, né? Mas não havia circunstância para que aquilo acontecesse. Logo depois ele enfrentou um gigante, né? Essa confusão, tudo bem que foi ele que se meteu nela, mas ele enfrentou um gigante sem conhecer nada de guerra e foi lá e conseguiu matá-lo. Começou a servir um rei, tocava harpa para o rei, que o rei estava meio confuso, né, atormentado. Esse mesmo rei depois passou a persegui-lo e tentou matá-lo. E ele foi parar numa caverna com outros 400 homens, todos amargurados, endividados, cheios de problemas, e tendo ele como líder. Imagina um homem que estava liderando 400 homens, representando ali 400 famílias, provavelmente cheias de problema, né? A vida dele não estava fácil, e foi assim durante um grande período, fugindo de cidade em cidade, sendo livre, né, de emboscadas que queriam a sua cabeça, a sua morte. E é por isso, olhando para o contexto da vida de Davi e de todas as dificuldades e situações em que ele enfrentou, que eu admiro tanto a capacidade que ele tinha de ouvir a voz de Deus e com tanta clareza, né? Quando a gente lê o livro de 1 e 2 Samuel, e eu vejo a velocidade que Deus respondia a ele e a clareza das respostas, eu fico realmente maravilhado. Alguns exemplos, tá em 1 Samuel 23, quando os filisteus vão atacar uma cidade chamada Keila, e ele pergunta para Deus, a gente vai lá, Deus, salvar o povo? E Deus fala, vai lá que eu vou entregar os filisteus. E eles chegam lá e salvam a cidade. E naquele mesmo momento, Saul está chegando, era o rei que queria matá-lo, e ele fala, esse povo vai me entregar? E Deus responde, vai te entregar. Ele, eu tenho que fugir, Deus. Pega o beco, cai fora. E respondia para ele sair dali, de prontidão. E em outro momento, ele pergunta se devia ir à cidade de Judá, e Deus responde para ele claramente, né? Vai para Hebron. Qual cidade, ele pergunta para Deus qual cidade ele deveria ir, Deus fala, vai para aquela. Então, Davi tinha dúvidas e Deus respondia. Mais uma vez, em outro momento, em 2 Samuel, quando ele vai para a guerra, e ele pergunta, Deus, eu devo ir para a guerra? E Deus responde, vai, eu vou te entregar os filisteus nas suas mãos. As respostas eram rápidas, quase que automáticas. Era como se Davi tivesse o WhatsApp de Deus e Deus estivesse conectado ali o tempo inteiro,
online, digitando, respondendo na exata hora em que ele fazia uma pergunta. E em meio a tanta confusão, que a gente já falou como a vida dele era, né? Certamente havia medo em Davi, haviam incertezas, insegurança, ansiedade. Talvez em outros momentos havia uma prepotência, uma certeza de que poderia vencer, de que poderia ele mesmo resolver os seus próprios problemas. Ora, se ele olhava para ele e pensava, eu matei o Golias, eu com certeza posso vencer essa batalha. Eu sou aquele a quem as mulheres cantam canções em que Davi matou 1.000 milhões, então eu posso lidar com isso. Mas mesmo nesses momentos que devem sim ter acontecido na vida de Davi, os de medo e ansiedade e os de certeza e segurança em si mesmo, Davi buscava uma coisa: perguntar ao Senhor, ser obediente ao Senhor, viver exatamente aquilo que o Senhor desejava que ele vivesse. Se submeter à vontade do Senhor. Davi era um servo obediente e fiel. Por isso ele foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. E nós, né? Como a gente faz para entrar nesse grupo? Como é que a gente faz para viver como Davi viveu, ter esse WhatsApp de Deus ali, que responde, tem as respostas e nos traz calmaria e uma mente pronta a obedecer na hora, né? A resposta para isso está em Cristo Jesus. Cristo é a resposta, impressionantemente, para todas as nossas perguntas, né? Mas a resposta exatamente para isso está em Cristo, né? Porque nele nós temos a certeza de podermos nos achegarmos ao trono da graça de Deus, né? Com a sua cruz e com a sua morte, nós fomos aceitos. Em Hebreus 4,16, a palavra diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Chegar ao trono da graça com toda a confiança, a gente sabe que pode fazer isso por causa de Cristo Jesus e do seu sacrifício na cruz, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados e somos justificados diante de Deus. Temos acesso ao Pai. Cristo morreu, ressuscitou e construiu esse acesso, né? Um caminho que vai direto ao Pai, sem desvios, sem pedágios, sem atalhos, nem porteiros, né? E o mais interessante, o mais brilhante é que ele ainda nos deixou um guia, que é o Espírito Santo de Deus. Esse guia sonda e conhece o coração do Pai. Esse guia nos leva em direção aos segredos do Pai. E é o que a gente vê na palavra em 1 Coríntios, primeiros versículos do capítulo 2, de 9 a 10, que dizem assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E em 1 Coríntios 2, 15 e 16, a gente completa com um texto que diz que mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso, nós podemos ter a mente de Cristo, nós podemos acessar ao Senhor graças ao sacrifício de Cristo naquela cruz. E o que é mais legal nisso tudo é que o Senhor está altamente disponível, online, verificado, azul e digitando, esperando para falar conosco. Se a gente pudesse responder essa pergunta, que seria assim: qual o desejo de Deus nesse exato momento para com a minha vida ou a vida do seu povo? A resposta dessa pergunta seria relacionamento. Deus deseja se relacionar conosco. A gente vê nas Escrituras esse movimento de aproximação de Deus durante toda a história. Foi assim num jardim, Deus construiu um jardim para habitar ali com o homem. Foi assim num tabernáculo, onde a sua presença se fazia junto com o povo durante aquela caminhada. Foi assim num templo, onde ele vinha e enchia a casa com a sua glória. Foi assim na encarnação de Cristo. Deus veio para estar conosco. Deus se fez homem para estar conosco durante a encarnação de Cristo. É assim através do Espírito, que é o que nós temos hoje. Deus está em nós através do Espírito. E será assim no futuro. A promessa dele é que no futuro nós estaremos com ele e o veremos face a face. Deus deseja estar conosco. O desejo de Deus é de ver o nosso rosto e ouvir a nossa voz. Isso está lá em Cantares 2,14.
O Senhor deseja estar por perto. E através da vida, morte e ressurreição de Cristo, o véu da separação foi removido e todos aqueles que creem são trazidos à comunhão da Trindade. Deus é um Deus relacional. Deus, Pai, Filho e Espírito, eles se relacionam entre si. E o desejo deles, como Jesus falou algumas vezes, né? Para que eles sejam um comigo, Jesus fala, né? A Deus, assim como eu sou um contigo. Deus deseja se relacionar e Cristo e o Espírito estão prontos para fazerem isso acontecer conosco. No começo desse ano, a gente ainda tem muitas perguntas sem resposta, né? Tem tanta coisa acontecendo, são várias incertezas, e elas podem crescer, né? Ou já estão crescendo à nossa volta, naquilo que a gente vive ou dentro do nosso íntimo, né? Pessoalmente nos desafios que cada um de nós tem. E algumas perguntas que a gente, por exemplo, espera que a gente possa estar reunido em breve, de volta à igreja como corpo, mas e se nós não pudermos nos reunir mais? A gente espera que essa quarentena acabe, e se vierem outras? A gente espera que as necessidades que a gente tem, talvez de se adaptar a esse novo anormal, possam ser atendidas. Mas e se essas necessidades não forem atendidas? Talvez a gente está esperando que, se voltar ou em outro momento eu vou conseguir trabalhar mais, ajudar mais, servir mais, vou esperar a hora certa para falar de Cristo. E se não deixarem que isso aconteça? A gente tem que pensar sobre isso. E o meu trabalho, e os meus objetivos pessoais, e a minha família, e a minha saúde, várias coisas podem estar tomando, né, a nossa mente e trazendo preocupação e questionamentos que vão enchendo o nosso coração. Durante essa pandemia, por exemplo, eu tive a ideia de ficar noivo. E a Thalita teve a brilhante ideia, claro, de aceitar esse noivado. E alguns planos que eu fiz, de algumas metas que eu pensei no ano passado, desde que nós ficamos noivos para o começo desse ano, elas não aconteceram, não deram certo, e o prognóstico é que continue não dando certo. E isso pode gerar alguma ansiedade, na verdade tem gerado alguma ansiedade, alguma insegurança dentro de mim. E quando a gente olha para essas incertezas, a nossa resposta, o nosso pensamento tem que ser que não está no nosso controle, né? O meu ponto aqui é que as circunstâncias mudam, as coisas mudam e não há nada que a gente possa fazer. Ou ninguém esperava viver um ano de 2020 como ele foi, né? Trancados, longe de tudo, escolas online, igrejas online, e a gente não esperava que essas coisas acontecessem, mas elas aconteceram. E em meio ao caos e confusão, externos e internos, que podem existir dentro do nosso coração, a pergunta que eu faço é: como reconhecer uma voz que eu não conheço? No meio de tanta bagunça, como eu vou reconhecer uma voz a qual eu não conheço? Se você estivesse em uma feira e eu descrevesse para você uma voz e falasse, você tem que reconhecer uma voz assim, com tal sonoridade, timbre, ela é grossa, ela é uma voz aguda, uma voz fina, uma voz chiada, seria praticamente impossível você reconhecer essa voz, né? Dentro de uma bagunça de uma feira, você consegue imaginar uma feira, várias pessoas falando, e vendedores e compradores, e aquela bagunça seria quase impossível reconhecer uma voz. Mas a gente reconhece quando é uma voz de alguém que a gente conhece. Então, se a pessoa fala lá longe, a gente vira e pensa, eu conheço essa voz, né? Em Isaías 1:3, tem um texto muito interessante que eu gosto muito e fala um pouco sobre isso. Vamos ler juntos. Fala assim: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe e o meu povo nada compreende. Quando eu olho para esse texto, eu lembro um pouco da minha infância, adolescência. Dos meus 7 aos 17 anos, eu cresci numa chácara, onde meu pai mora lá até hoje, né? A família do meu avô, do meu avô paterno. E ele sempre nós tínhamos animais, gado, né? Especialmente. E era interessante como eles reconheciam as pessoas que comumente estavam cuidando deles, né? Fosse para
dar uma ração, levá-los para um pasto, de um pasto até outro, um pasto melhor, para cuidar de alguma necessidade que às vezes não era interessante, então teriam de ser amarrados por cordas e tratar alguma ferida, tomar vacinas. Mas era interessante como várias pessoas poderiam falar com esses animais, mas quando eles ouviam a voz do meu avô, era muito específico a resposta deles, né? Eles respondiam porque eles sabiam quem era. Por vezes a voz do meu pai e a minha também, que éramos pessoas mais próximas desse cuidado com os animais. Mas uma coisa era certa, se o meu avô falasse, eles obedeciam, viriam, parariam, prestariam atenção que alguma coisa estava acontecendo com aquela pessoa que cuidava deles. Eu não sei muito bem a capacidade de compreensão de um bovino, mas eu penso em nós, né? Que tipo de voz nós temos dado ouvidos, né? Qual é a voz que tem nos chamado para sermos cuidados, para nos atentar a um perigo, para nos guiar num caminho melhor? A quem nós temos dado ouvido? Qual é a voz que tem mexido com as nossas emoções e com o nosso coração e com os nossos planos e metas e objetivos? Essa voz é a minha voz interna de certezas e medos, ou orgulho e vontades próprias e talvez carnais? Ou essa voz é a voz de Deus, é a voz do Espírito, que certamente está alinhada com a palavra de Deus e quer me levar em direção ao Senhor e à vida eterna? Cristo nos ensina como identificar essa voz. Lembra que eu dei o exemplo da feira, onde há muita bagunça e confusão, mas quando a gente escuta uma voz que nos é conhecida, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe e nos deixa ser guiado. Então, quando a gente olha para Cristo, né, e ele aponta como nós vivermos isso, através da sua vida, do seu exemplo, ele fala: o meu alimento é a vontade do meu Pai. E ele conhecia o Pai, ele estava em oração o tempo inteiro, ele estava ouvindo o Espírito falar ao coração dele na sua caminhada aqui na Terra. E lá em Mateus 6, ele ensina a gente a conquistar isso, a viver isso. Quando ele fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Essa é a chave. Estarmos ligados a Ele no secreto em um relacionamento íntimo com o Senhor, através de uma vida de oração e meditação na palavra. Essa é a resposta que a gente tem que dar ao Senhor para vivermos intimidade com Ele, né? A gente já falou como Deus está disponível, como Ele espera e deseja se relacionar conosco, como Cristo construiu esse acesso para que a gente possa se achegar com confiança diante de Deus. Em João 15, no versículo 3 e 4, Jesus mais uma vez falando aos discípulos, fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Essa é a resposta. Que em 2021 a gente consiga, ou no momento que você esteja assistindo esse vídeo, né, eu não sei, mas que nesse começo de 2021 eu desejaria encorajar, né, a cada um de nós para que a gente construa um relacionamento intenso e íntimo com o Senhor. Intenso e íntimo com o Senhor. Que seja um relacionamento em que eu me apaixone pela palavra, em que eu medite na palavra de Deus, em que eu busque conhecer a palavra de Deus e que eu cultive uma consistente e insistente vida de oração, né? Ter uma vida de oração às vezes não é recompensador, mas com o passar do tempo é isso que Deus quer. Ouvir a nossa voz, olhar o nosso rosto, ouvir o nosso coração. E por mais que Ele saiba todas as coisas que a gente passa, é o desejo dele se relacionar conosco. E se eu me coloco nesse local, nesse secreto, em que Jesus fala, em um relacionamento íntimo com o Pai, as coisas ficam mais, talvez não mais fáceis, mas mais claras, em meio ao caos e confusão. E a gente vê algumas coisas acontecendo e parece começar a chegar o dia do Senhor. E a palavra mostra que não vão ser fáceis as coisas para nós. Ao mesmo tempo, se eu não cultivo esse relacionamento com Ele, como eu vou discernir o tempo em que eu estou vivendo? Como eu vou discernir a voz que tem me guiado, né? E o que eu gostaria de encorajá-los a viver nesse começo de 2021 é isso. Buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça e começar essa jornada fechando a porta do nosso quarto. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus bondoso, Pai, que construiu um caminho de acesso ao Senhor Jesus, através de Senhor Jesus. Esse caminho, Pai, que nos dá acesso ao Pai, Senhor Jesus, com toda graça, Senhor, com toda coragem, que a gente consiga se achegar ao Senhor, Paizinho querido, conhecendo a Tua Palavra, tendo, Pai, o Teu Espírito como nosso guia nessa jornada de conhecer os Teus segredos, o Teu coração e a Tua mente, Pai. Renova-nos, Paizinho querido, em 2021. Renova a nossa mente de acordo com a Tua vontade, a Tua verdade contida nas Escrituras. Guarda o nosso coração, Senhor Jesus, construindo um relacionamento íntimo e duradouro, Pai, íntimo e consistente com o Senhor, Pai. Para que através disso, através, Pai, de nós nos atarmos à videira verdadeira, Pai, a gente consiga permanecer firmes, Jesus Cristo, e gerar frutos para a Tua honra e glória. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade e oro para que o Senhor visite cada um das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Muito obrigada a cada um que contribuiu para o nosso culto de hoje. Quero agradecer ao Maurício pelo bem-vindo. Também quero agradecer ao Nicolas pela ceia super especial. Quero agradecer a cada um de vocês do louvor, pessoal do louvor, pelas canções inspiradoras que vocês trouxeram para nós. Também quero agradecer ao William pela pregação. Muito obrigada, muito inspirador. E no próximo domingo, dia 24 de janeiro, ainda estaremos aqui nesse canal do YouTube. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Remember what a fool I was. I thought I was righteous in my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so much hurt. But I want you to know how much my Jesus keeps me satisfied.